Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, gostaria de começar por lhe dizer que sobre o primeiro tema que o Sr. Ministro escolheu para prestar esclarecimentos nesta Comissão, o tema BPN, o Bloco de Esquerda não vai questioná-lo absolutamente sobre nada, porque o Sr. Ministro sabe a nossa posição e sobre este tema o Sr. Ministro vai ter que dar explicações ao Ministério Público, ironicamente, mas será assim. Mas terei que completar um pormenor que é importante, Sr. Ministro, porque mais uma vez o Sr. Ministro não disse a verdade toda. O Sr. Ministro disse aqui, na sua primeira intervenção, lendo um texto, portanto presumo que esse texto poderá ser de acesso a toda a gente, que a carta que dirigiu não foi uma carta dirigida à Assembleia da República nem a nenhum órgão da Assembleia da República. Foi uma carta dirigida a um deputado. Foi isso que o Sr. Ministro afirmou. Bom, a carta que o Sr. Ministro enviou tem cá embaixo uma coisa que diz com conhecimento aos restantes grupos parlamentares. Ou seja, o Sr. Ministro dirigiu uma carta a todos os deputados. Se isto não é um órgão do Parlamento, Sr. Ministro, o que é que será? Os titulares do direito de soberania. Era só para lhe relembrar que, mais uma vez, o Sr. Ministro não disse a verdade toda. Mas vamos então ao ponto principal desta audição, Sr. Ministro, e que se prende com a posição que o senhor assumiu na entrevista à Rádio de Angola. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, é importante que se diga que quem se colocou nesta situação em concreto, assim como nas outras situações, foi o senhor. Isto é só feito pelo senhor. Não pode imputar responsabilidades a ninguém, porque quem se colocou nestas situações foi o Sr. Ministro, com aquilo que fez sozinho. E o Sr. Ministro começou por dizer que, em nome da sua honra e dignidade cívica, em nome das funções que desempenha, queria aqui prestar esclarecimentos. Ó Sr. Ministro, o problema reside mesmo nas funções que desempenha, porque o senhor é Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. E um Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros não fala por si próprio, nem faz interpretações exclusivamente pessoais, como o Sr. Ministro acabou de dizer na primeira intervenção que aqui fez. Não se espera do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros uma interpretação pessoal e política quando está a falar aos microfones de um país estrangeiro. Não, Sr. Ministro. O Sr. Ministro representa o Estado português e é assim que deve falar lá fora, seja onde for, sobretudo quando se dá entrevistas num país estrangeiro. O senhor fez duas coisas que nunca deveria ter feito. A primeira foi pedir desculpas, colocando-se numa posição de subserviência inadmissível. Nada justifica esta posição, nenhumas relações comerciais justificam esta posição. E, aliás, o Sr. Deputado Lino Ramos até lhe colocou uma série de questões em relação à próxima cimeira entre Portugal e Angola. Não é? Os efeitos, o que é que iria ter nas relações comerciais, fez-lhe várias questões. Eu só lhe acrescento uma. E na defesa dos direitos humanos, que importância vai ter esta cimeira e qual vai ser a posição de Portugal? É isso que também importa aqui saber. Depois, Sr. Ministro, o Estado português, democrático, afirma-se na política externa pela coerência dos seus princípios e não pela subserviência. Afirma-se pelos seus princípios democráticos e pelo respeito dos direitos humanos e não por optar, como o Sr. Ministro fez, por uma diplomacia de apaziguamento feita aos microfones de uma rádio. Isto nunca foi visto. Nunca foi visto, inclusivamente, por nenhum Ministro anterior dos Negócios Estrangeiros e já lá vão muitos, independentemente do partido a que pertenciam. Portanto, Sr. Ministro, mesmo em nome da política externa portuguesa, o senhor não atuou bem. Segundo, o senhor violou de forma evidente um pilar do Estado de Direito e interferiu diretamente com a autonomia do Ministério Público. Não há frase nenhuma que retire esta questão da sua entrevista e mesmo que exista, ela contradiz com o que o senhor diz a seguir e que eu já vou relembrar. E colocou em causa o princípio constitucional da separação de poderes. Isto não são coisas de sumenos importância.
Isto não são momentos infelizes em que não nos sai a palavra certa, que a todos acontece. E admito que aos ministros também acontece, porque são seres humanos, mas não é, Sr. Ministro. Lamento, mas não é. O Sr. Secretário de Estado continua a dar-lhe opiniões, mas eu gostava muito que o Sr. Ministro me ouvisse. Gostava mesmo. Gostava mesmo. Como eu o ouvi, aliás, muito atentamente, muito atentamente. O senhor tem que esclarecer, e ainda não o fez nesta comissão, o conteúdo da entrevista que deu. O senhor disse na entrevista que falou com a Procuradora-Geral da República e agora diz que não falou. Mas como é que o senhor Ministro pode fazer as afirmações que fez baseado num comunicado como aquele que foi produzido pelo DCEAP? E repare, Sr. Ministro, o comunicado tenho aqui, é isto, este bocadinho. O Sr. Ministro diz, tanto quanto sei, vou repetir, tanto quanto sei, não há nada substancialmente digno de relevo e que permite entender que alguma coisa estaria mal para além do preenchimento dos formulários e de coisas burocráticas. Mas como é que o Sr. Ministro, deste comunicado lacónico, como é sempre e como deve ser, tira esta conclusão? O Sr. Ministro não se percebe, tem que explicar como é que deste comunicado tirou esta conclusão. E depois diz mais, e simultaneamente perceber o que aconteceu do lado do nosso Ministério Público. Pode ter aquela frase que diz que respeita, mas a seguir diz isto, Sr. Ministro, isso é uma contradição evidente, não é? Penso que nesse aspecto a Sra. Procuradora-Geral deu informações genéricas, como aliás foram pedidas. Mas quem é que pediu? Já agora, Sr. Ministro, diga lá. Quem é que pediu informações genéricas à Procuradora-Geral da República? É que nós não sabemos. Foi o Sr. Ministro? Foi o Primeiro-Ministro? Quem foi? Que nos asseguram que as coisas não tinham nenhum grau de gravidade. Ó, Sr. Ministro, um processo em investigação não tem nada, ninguém pode dizer se vai ter ou não vai ter gravidade. Aliás, ninguém sabe por aqui, acho eu não sei, penso que todos os senhores deputados e os membros do Governo, ninguém pode aqui afirmar que o processo que se mantém, segundo a informação da Sra. Procuradora-Geral da República, vai ter ou não vai ter gravidade. Isso é um problema que iremos ver no fim. Sr. Ministro, com toda a frontalidade, temos que lhe dizer que a situação em que o senhor se colocou não tem retorno e não tem saída. E em nome da ética, da dignidade cívica, em nome da honra e em nome do prestígio do nosso país, porque o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de facto, o Sr. Ministro devia sair do Governo, devia demitir-se. Eu já vi outros ministros demitirem-se por muito menos do que isto, por frases muito menos graves do que isto, para passarmos em frente, para encerrarmos este capítulo. E este aspecto, Sr. Ministro, não o confunda, não estamos a falar da política geral, não estamos a falar da nossa posição geral para que achamos que o Governo não deve continuar, não concordamos com a política. Essa é uma posição geral que mantemos, que é isto tem a ver com outras coisas, tem a ver com o procedimento, com a atitude, com aquilo que foi dito e com a dúvida que vai permanecer em relação àquilo que vai ser a futura política externa do nosso país e inspirar essa confiança. E, Sr. Ministro, eu lamento, mas não é só o Bloco de Esquerda que diz isto, não é só o Partido Socialista que diz isto, ou mesmo o PCP, de alguma forma também diz isto. Basta ouvir as televisões, basta ver o que as pessoas dizem na rua. E está aqui em causa outra coisa que é fundamental para o Estado de Direito, que é a credibilidade de quem exerce um cargo político. E isso não tem retorno e não tem saída, Sr. Ministro.